Shalom, graça e paz. Estamos aqui para mais esse momento, para mais esse vídeo. Estamos então estudando Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, livro que tem transformado vidas aí de várias pessoas e inclusive a nossa, tem nos ajudado muito a avançar e caminhar em um propósito verdadeiro. Porque o grande plano de Deus é, por que nós estamos aqui? Fazer com que nós venhamos entender a essa pergunta e viver uma vida com propósito aqui nessa terra. Nesse dia 33, nós vamos falar sobre como os verdadeiros servos eles agem. Quem quiser ser o maior deve se tornar então servo. Marcos 10, 43. Mateus 7, 16 diz assim: vocês podem dizer o que eles são pelo que eles fazem. Nós precisamos servir a Deus servindo a outras pessoas. O mundo então ele se define em grandeza em termos de poder, posse, prestígio e posição. Se puder então existir outras pessoas, então os sirvam. Você consegue então chegar lá. Em nossa cultura egoísta, com sua mentalidade do eu primeiro, agir como servo não é uma noção apreciada ou algo então fácil. Percebe que a cada dia que passa, o mundo fica mais egocêntrico. E à medida que o tempo vai então caminhando, nós vamos percebendo pessoas com menos disposição de servir, menos disposição de poder então avançar ajudando ao próximo. Nós precisamos avançar, nós não podemos viver uma vida paralisada, nós não podemos viver uma vida então diferente daquilo que Deus ele estabeleceu para cada um de nós. Queridos, nós precisamos avançar, nós precisamos romper e precisamos parecer com o Senhor. E Jesus, o grande propósito dele aqui nessa terra foi nos servir. Veja que ele nos serviu entregando a sua vida no Calvário, nos serviu então fazendo com que eu e você pudéssemos ter uma vida diferenciada e tudo isso. Os verdadeiros servos estão à disposição para servir. Eles não preenchem seu tempo com outras atividades que possam limitar a sua disponibilidade. Querem estar prontos a servir imediatamente, quando então eles são chamados. Semelhante ao soldado, o servo deve estar sempre pronto para o dever. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida então civil, que deseja agradar aquele que o alistou. Se você só serve quando lhe é conveniente, então não é um servo de verdade. Verdadeiros servos fazem o que é necessário mesmo quando é inconveniente. O projeto de Deus para as nossas vidas é que nós venhamos servir a Deus, servindo então pessoas. Não tem outra forma de servirmos a Deus, a não ser servindo pessoas, ajudando o próximo, estando então colaborando para o bem e para o desenvolvimento desse planeta e dessa nação. Assim nós vamos estar servindo ao Senhor de todo o nosso coração e sempre à disposição em todos os momentos. Os verdadeiros servos prestam atenção às necessidades. Eles estão sempre atentos a famosas, as formas de ajudar então outras pessoas. Quando vê então uma necessidade agarrada a uma oportunidade para auxiliar, exatamente como a Bíblia então nos ordena. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Nós precisamos então fazer o bem, nós precisamos então ajudar pessoas, nós precisamos então trabalhar afincamente para que os propósitos dele se cumpram sobre as nossas vidas. Nessa semana, estamos aprendendo sobre esse propósito, o serviço. Propósito esse que eu e você fomos chamados aqui nessa terra. Fomos chamados então para adorar, fomos chamados para ser parecido com Jesus, fomos chamados então para fazer parte da família de Deus, mas fomos chamados para servir. Servir a Ele com a nossa vida, servir a Ele com nossos dons, servir a Ele então com os nossos talentos. E os verdadeiros servos, eles sempre prestam atenção a todas as necessidades que existem. Os verdadeiros servos fazem o melhor que pode com o que tem em suas mãos. Servo não dão desculpa, não deixam para a última hora, nem esperam circunstâncias melhores. Nunca dizem um dia desses ou quando for a hora certa. Ele simplesmente faz o que é preciso ser feito. E a Bíblia diz que se você ficar esperando as condições perfeitas,
nunca então fará nada. Deus espera que você faça o que você puder, com o que você tem e onde quer que você esteja. Um serviço não tão perfeito é sempre melhor do que a melhor das intenções. O verdadeiro servo, ele sempre faz o melhor com aquilo que tem em suas mãos. Não espere ter muito, seja criativo, seja uma pessoa diferenciada, que faz a obra do Senhor em serviço com aquilo que chega em suas mãos. O verdadeiro servo faz qualquer tarefa com igual dedicação. Ele não se dedica mais a essa e menos a essa. Não. Ele se dedica a todas as tarefas da melhor maneira, da melhor forma então. Ele mergulha, ele vive os propósitos, ele está sempre então trabalhando para que da forma certa e da dedicação total ele realize então toda a obra que o Senhor Deus ele planejou. As grandes oportunidades estão normalmente camufladas entre as tarefas menores. As pequenas coisas da vida determinam as grandes. Não busque realizar grandes tarefas para Deus. Tão somente faça coisas aonde não são tão grandes a Deus. Então Ele designará para qualquer coisa que Ele queira que você então faça. Mas antes de tentar o extraordinário, tente servir normalmente. Sempre você então vai observar que as coisas maiores estão camufladas nas pequenas coisas. As coisas de mais valor estão camufladas nos pequenos atos, nos pequenos momentos que nós então fazemos. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Os servos concluem suas tarefas, cumprem as suas responsabilidades, mantêm as suas promessas e levam a cabo seus compromissos. Não deixam o serviço feito pela metade e não desistem quando perdem o incentivo. Eles são confiáveis e dignos então de todo o critério. Esses são os verdadeiros servos, eles são fiéis em seu ministério. E os verdadeiros servos mantêm sempre a discrição. Servos não se promovem, nem chamam atenção para si mesmo. Em vez de agir para impressionar e se vestir para o sucesso, eles usam um avental de humildade para servir uns aos outros. Que coisa linda, né? Servir ao Senhor, servindo então outras pessoas. Como você está? Você tem servido? A autopromoção e a atividade de servir não se misturam. Os verdadeiros servos não agem pela aprovação e pelo aplauso de outras pessoas. Eles vivem para uma plateia com uma única pessoa. Como Paulo disse, se eu ainda estivesse ocupando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Não espere então aplausos, não espere então servir para que outros então te aplaudem. Não. Você não achará muitos servos verdadeiros sendo o centro das atenções. Na verdade, sendo possível, eles evitam isso. Eles se satisfazem em servir silenciosamente nas sombras. José, ele era sempre um grande exemplo então de servo. E assim, nós precisamos entender que o servo de verdade é aquele que diminui para que o Senhor ele cresça. Ele não aparece para que o Senhor então apareça sobre a vida dele. Você foi chamado nessa terra. Deus estabeleceu você aqui com um propósito. E esse propósito, um deles é servir a Deus, servindo às pessoas. Ajude pessoas. Deus colocou talentos e habilidades sobre a sua vida. Sirva ao próximo. Sirva às pessoas. Ajude quem você puder, para que eles assim façam e realizem a boa obra que o Senhor Deus determinou para cada um de nós. E nesse 33º dia, pensando sobre o seu propósito, sirva a Deus quando sirvo então a outras pessoas. E o versículo é 10:42 de Mateus: se vocês derem até mesmo um copo d'água fria aos menores dos meus seguidores, certamente serão recompensados. E uma pergunta é: qual das 6 características dos verdadeiros servos é a mais desafiadora para mim? Qual é das 6 características do servo que é a mais desafiadora para mim? Ajudar pessoas? Não esperar aplausos? Ficar sempre então quietinho? E deixar então que Deus apareça?
qual é? E assim nós vamos fazendo. Decida hoje em servir ao Senhor, servindo pessoas. Decida hoje então fazer a obra do Senhor, ajudando então pessoas. E dessa maneira todos nós seremos então felizes, porque estaremos no propósito que Deus determinou para cada um. Oremos ao Senhor. Pai, aqui nós estamos na Tua presença. Eu oro pela vida de cada um dos Seus filhos. Que haja, meu Deus, a Tua bênção. Que haja, meu Deus, a Tua vitória. Que a Tua paz, Senhor, reine sobre o coração e sobre a vida de cada um deles. Ensina-nos a ser servos, a avançar nos Seus caminhos, a avançar nos Seus propósitos e a aprender, Senhor, a ultrapassar cada barreira e cada ponto sobre a nossa vida. Em o nome de Jesus eu te peço, te louvo e te agradeço, Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.